Então, iniciar a nossa programação orando, né? Vamos falar com Deus nesta manhã de sexta-feira. Vamos colocar a nossa vida, colocar as nossas necessidades nas mãos daquele que, obviamente, tudo pode. Então, eu convido você que está conosco, que vai ficar conosco, ou que vai só passar, né? Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado, maravilhoso, justo, tremendo, fiel, verdadeiro, aquele que nos amou primeiro. Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer, glorificar, exaltar e bendizer o Senhor. Adorar o Senhor na santa e poderosa, maravilhosa e tremenda beleza da tua infinita, intocável santidade. Graças nós te damos, ó Pai querido. Te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos e nos juntamos aqui, Senhor, para te adorar, para prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Senhor, ajuda-nos a cultuarmos a Ti da maneira que te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a proclamarmos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a Tua santa, maravilhosa e poderosa verdade. Ajuda-nos a pregarmos a Tua palavra pura, santa, cristalina e verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos de toda a coragem para engrandecer e somente falar a verdade. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Principalmente, eu peço que o Senhor nos livre da mentira. Fala conosco, Senhor. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Fortalece-nos, ó Pai querido, nas nossas debilidades, que não são poucas. Retira de nós, Senhor, toda a covardia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, verdadeiros, simples, mas sempre verdadeiros. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Ajuda-me, Senhor, a falar de maneira clara e ajuda, Senhor, todos aqueles que vão ouvir, ver e ouvir esta programação, este culto, a terem a maravilha do entendimento. Ó Senhor, sê conosco, sê com cada pessoa, sê com cada família daqueles que verdadeiramente temem e amam o Senhor. Esta é a oração que eu faço, honrando, glorificando e exaltando o Senhor com ações de graças, no nome do nosso Salvador e Senhor, Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, nós vamos, nessa sexta-feira, suspendemos provisoriamente aquela programação das sextas-feiras de perguntas e respostas, né? Porque estamos trabalhando aqui no livro do Apocalipse, né? Hoje é o 7º bloco. Hoje nós vamos trabalhar do capítulo 14 até o capítulo 18. Então nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulos 14, 15, 16, 17 e 18. Tá? Se você quiser abrir o seu livro, a sua Bíblia Sagrada, abra em Apocalipse, capítulo 14, né? E
O capítulo 14, capítulo 16, capítulo 14, 15, 16, mostra pra gente, irmão, irmã e amigo, conflito, né? O livro do Apocalipse está cheio de guerras, está cheio de conflitos. O dragão contra o filho varão, Miguel contra os anjos de Satã, as bestas contra os cristãos. E João vai descrevendo tudo isso que ele viu, né? Quando será que as almas que estão debaixo do altar serão vingadas? As almas lá de Apocalipse, capítulo 6, versículos do 9 ao 11. Vamos ver aqui, né? Vamos trabalhar um pouco em cima disso. E quer dizer que isso daqui é uma coisa maravilhosa, porque raramente, dificilmente você vai encontrar alguém fazendo um estudo, né? E deixando esse estudo gravado, tão sintético, tão assim, mais simples de você entender, né? No capítulo 14, os anjos vão falando que vai chegar a hora do julgamento de Deus. E chega a hora do julgamento de Deus, que é o tema do capítulo 15 e 16. É declarada uma guerra, aqui no capítulo 14, contra Babilônia. Babilônia vai cair. É claro que esta Babilônia é figurativa, é simbólica, né? Também no capítulo 14, os adoradores da besta vão ser castigados. Haverá a vitória dos santos. E haverá também no capítulo 14 a ceifa e o julgamento de Deus contra os perseguidores. Os capítulos 15, então você tem aqui o que é o capítulo 14. O que é o capítulo 14? Vou repetir para você, para que você possa entender, para que você possa acompanhar, né? O capítulo 14 revela que chegará a hora, e chegou, do julgamento de Deus. Declara que Babilônia vai cair. Essa Babilônia figurativa. Declara que os adoradores da besta serão castigados. O capítulo 14 também vai comemorar a vitória dos santos. E vai acontecer a ceifa, que é o julgamento de Deus contra os perseguidores. Isto é o capítulo 14. Não sei se você já leu, se você vai ler, você vai ver que é exatamente isso que eu acabei de falar para você, né? O capítulo 15 e 16 vai descreve as taças da ira. O que essas taças da ira de Deus
completa o julgamento de Deus, que você vai ler logo no comecinho do capítulo 15, no versículo 1. Né? Os selos que nós já falamos feriram 1/4 e as trombetas destruíram 1/3. E as taças da ira de Deus, aqui do capítulo 15, vão devastar tudo. Cada praga continua até a próxima começar. Não há um fim da praga, porque uma praga ela só termina quando a outra praga começa. Serão ferimentos em todos os ímpios, vários tipos de ferimentos. O mar se torna sangue, os rios virarão sangue. O sol vai queimar homens. Você vê que essas coisas não estão tão longe de acontecer. Né? Não sei se você observa como o sol, não sei quantos anos você tem, né? Mas quando você era criança, você andava sem camisa, descalço, de calção. O sol queimava, claro, mas não do jeito que é hoje. Né? Hoje a gente sai, num dia como hoje que está nublado, a gente sai um pouquinho, olha, o nariz já fica vermelho, porque o sol queima muito mais. Né? E o sol vai abrasar os homens. É isso que o capítulo 15 de Apocalipse vai estar dizendo. Abrasar, né? Imagine uma brasa. Como é que fica a brasa? Acesa. A brasa queima, a brasa cozinha. Não é? Vai fazer um churrasco, você faz com o quê? Com a brasa, não é com o fogo. Porque o fogo vai queimar a carne. Quem cozinha, né? Quem frita verdadeiramente a carne é a brasa. E está dizendo que o sol vai abrasar os homens, vai cozinhar, vai fritar, vai queimar. Haverá trevas sobre o reino da besta. O reino da besta que estava em plena ascensão, né? Os exércitos do Oriente estarão marchando, porque aqui estará acontecendo os efeitos das taças da ira de Deus. O altar alegrou-se, porque o apelo dos mártires. Quem são os mártires? Todos aqueles que morreram em prol de Cristo, morreram pelo nome de Cristo, aqueles que não negaram o nome do Senhor, aqueles que não se renderam à mentira, à sedução, aquilo que nós falamos ontem, né? A perseguição, que essa é a grande arma de Satanás nesses dias. É o quê? Perseguição, engano e sedução. E os mártires serão todos aqueles que não se renderam a isso. E que as suas almas, os seus espíritos estão clamando para que Deus tome uma atitude. E esses espíritos estão debaixo do altar do Senhor. E aqui eles serão vingados. Esta vingança será respondida. Desde que os perseguidores derramaram o sangue de santos e de profetas, né? Eles estão lá clamando. Dá uma olhadinha aí em Apocalipse 16, versículos 5 e 6. E agora eles serão vingados aqui. Os ímpios,
aqueles que não se arrependem, não se arrependeram, ou não se arrependerão, né? Aqueles que, quando tudo isso estiver acontecendo, ao invés de aceitarem, se resignarem para com Deus, ainda vão blasfemar, ainda vão agredir o santo nome de Deus. Esses serão também punidos. As pessoas castigadas, a pessoa quando ela é castigada de uma maneira geral, né, ela desiste daqueles erros que ela comete. Por causa disso que existe a prisão. A prisão nada mais funciona, deve ou deveria funcionar como um castigo para que a pessoa desistisse de fazer o mal, né? Mas estes ímpios, mesmo castigados, ainda vão continuar contra Deus. Vão apoiar o esforço de Satã para retaliar quando Satanás enviar para a terra espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, quando João vê aqueles 3 espíritos, ele é como se ele estivesse vendo sapos, rãs. É a visão que ele tem, é a maneira que ele vai descrever esses 3 espíritos que vão se reunir às tropas, aos exércitos do Oriente para a grande, vou rejeitar aqui, gente, porque olha, essa coisa chata dos telemarketing, né? Se há coisa chata, é telemarketing, né? E você bloqueia um número, eles têm outro, você bloqueia o outro, vem outro, é uma coisa assim terrível. Mas esses exércitos do Oriente que estarão marchando, as rãs vão se unir a eles, esses espíritos vão se unir a esse exército para a grande batalha, chamada a Batalha do Armagedon, né? E esses espíritos que João descreveu como rãs vão convocando o exército, né? E esses exércitos vão rir de Deus. Vão rir. E ainda existe, né, uma passagem estreita entre montanhas, ali ao redor do Vale do Megido. Isto serviu para uma localização ideal já no passado, para uma emboscada. Esse local que existe até hoje, né, lá no Vale do Megido, serviu uma passagem entre as montanhas para emboscadas no passado, né? E ali Débora, Saul, Josias lutaram, né? Na história de Israel, houve lutas ali. Então, Armagedon, no Vale do Megido, torna-se um símbolo de batalhas decisivas, tanto lá no passado, como será na grande batalha do Armagedon. O que será essa batalha? Esta batalha, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando, será o exército do Senhor enfrentando o exército de Satanás.
O que é o exército do Senhor? É o próprio Senhor. É o próprio Deus. E o que será o exército de Satanás? Serão todas as nações da terra contra Israel, lideradas pelo próprio Satanás, pelo próprio Satã, né? Tendo como comandantes os espíritos malignos. Mas esta batalha será uma batalha sangrenta, né? E o texto bíblico sobre o Armagedon não descreve nenhuma ação militar. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando os exércitos das nações contra Israel, estando contra Israel, estarão contra Deus, né? Estiverem reunidos, apontando todas as suas armas, com todo o seu poderio bélico, naval, aéreo, terrestre, apontado para Israel, esses exércitos estarão reunidos para acabar definitivamente com o chamado povo de Deus, os judeus. Dá uma lidinha em Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 17. Quando eles estiverem reunidos ali, o anjo do Senhor vai dizer: feito está. Então, na verdade, não vai acontecer uma batalha. Porque eles nem terão tempo de lutar. Vai ser sangrenta porque todos morrerão quando o anjo disser: feito está. A batalha nem vai acontecer, porque não haverá uma ação militar, porque Deus vai destruir todos os exércitos simultaneamente que estiverem contra o seu povo, Israel. Deus e o diabo, aliás, ainda vai achar que vai vencer o povo de Deus, e vencendo o povo de Deus, vencerá a Deus, né? Mas nem haverá luta, nem haverá confronto. Deus de uma vez só, o Senhor de uma vez só, vencerá todos. E será uma carnificina. Centenas de milhares de pessoas mortas simultaneamente. E o Senhor vencerá a luta. Será uma batalha, a batalha do Armagedon, que vai terminar antes de começar. Porque todos os preparativos que os inimigos de Israel, que será o mundo todo, fizerem, para nada valerão. Porque o Senhor, antes de ser disparada uma bomba, um tiro, o Senhor vai acabar com todos eles. A terra treme e o céu deixa cair pedras de granizo de 35 quilos. Pode ler aí na sua Bíblia. Você já imaginou uma pedra de granizo caindo da altura de uma nuvem e ela pesando 35 quilos? A destruição que ela vai fazer. Mas o coração do homem, ímpio,
é incorrigível, né? Por quê que a gente pode afirmar isso? Porque nós estamos aqui, olha, hoje completando 7 dias, né, úteis, que nós estamos proclamando o livro do Apocalipse, que são os próximos eventos que o mundo vai passar. Pouquíssimas pessoas têm se dedicado a ouvir, a aprender, né? Porque o coração do homem ímpio é incorrigível. Apesar de tudo isso que vai acontecer, apesar dessa destruição em massa, instantânea, na batalha do Armagedon, apesar desse pedras de 35 quilos, o homem vai continuar blasfemando contra Deus. Por quê? Porque o coração do homem ímpio é incorrigível. É incorrigível. Né? A gente vê, eu estava dizendo que a cadeia, a prisão, serve para punição, como castigo para o homem se arrepender do mal que ele faz e abandonar esse mal. Quantos a gente tem ciência de que saem da cadeia e mudam de vida? Né? Quando a falha justiça dos homens muitas vezes nem prende, o sujeito comete um crime, uma maldade e vai ser julgado em liberdade, nem preso ele fica. Muitas vezes, em grande parte das vezes, a justiça transforma a pena que serviria como castigo em serviço social. Ah, mas é coisa muito leve, serviço social. Mas o sujeito não se arrepende. Porque isto tudo que a gente vê acontecendo aí, meu irmão, minha irmã, serve como preparativo para que o coração do homem continue duro e endureça cada vez mais, chegando ao ponto, se é que já não estamos, né, de mesmo com uma mortandade, com uma carnificina que vai acontecer na batalha do Armagedon, o homem não se corrigir. Ele vai continuar blasfemando contra Deus. Tudo que acontece no mundo de hoje, meu irmão, minha irmã, algumas coisas nos revoltam, algumas coisas nos incomodam profundamente, mas é preparando a dureza do coração do homem. É assim. Não adianta a gente ficar irritado, nervoso. Nós temos que entender que tudo isso que está acontecendo, Deus tem o controle disso. Ele sabe que seria assim, porque determinadas coisas deverão acontecer num futuro muito próximo. Em Apocalipse 17, João viu uma prostituta, uma mulher vestida de maneira sensual, reduzindo, ou melhor, seduzindo, não reduzindo, seduzindo os reis da terra. O nome desta mulher, isso aqui é simbólico, era Babilônia, a Grande. E esta Babilônia, esta prostituta que João vê em Apocalipse 17, ela representa a maior ferramenta que o diabo usa para conquistar a humanidade.
Então eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda alguns simbolismos do livro do Apocalipse. Apocalipse 17, João viu uma prostituta. É uma mulher vestida como uma prostituta, com tudo à mostra, atraindo as pessoas. E esta prostituta, ela vai atrair, seduzir os reis da terra, aqueles que sobraram. E aqui ela é identificada como Babilônia. A gente, hoje não é muito usado isso, mas era usado esse termo. E, nossa, isso está uma Babilônia, quer dizer, está uma bagunça, está uma anarquia, está uma confusão. Por causa disso que o nome dela será Babilônia. E ela vai conquistar a humanidade. Aqueles que ainda sobram. Nos capítulos anteriores, nós vimos a besta do mar, representando a perseguição, a besta da terra, que representa a falsa religião que será criada e será uma religião mundial. A prostituta representa a imoralidade. Você vê, ontem eu estava mexendo aqui, estava trabalhando alguma coisa sobre homossexualidade, por exemplo. A imoralidade é uma das ferramentas de maior eficácia que Satanás tem. E é uma ferramenta que ele nunca deixou de usar. Olha, eu não sei se você lê a Bíblia, se você além de ler, estuda, medita, mas você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, as duas cidades que o Senhor Deus destruiu. E destruiu por causa da imoralidade, por causa da anarquia, da Babilônia sexual que existia em Sodoma e Gomorra. O que se pode avaliar daquilo que sabemos de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus por causa da imoralidade. Imoralidade em todas as áreas, mas principalmente a imoralidade sexual. Deus não suportou e destruiu aquelas duas cidades. Pelo que a gente sabe e estudou sobre Sodoma e Gomorra, os dias atuais estão de iguais para piores do que aquilo que vivia Sodoma e Gomorra. O que nós vivemos nos dias de hoje de imoralidade em todas as áreas, principalmente imoralidade sexual, é igual ou é no mínimo igual ou até pior do que vivia Sodoma e Gomorra. As duas cidades destruídas por Deus por este motivo. E Satanás nunca deixou de usar a imoralidade, manipular a raça humana dentro da imoralidade. Você vê que hoje nós somos obrigados a aceitar, a conviver muitas vezes com um monte de coisas que a gente não concorda. E aqueles que se levantam contra são punidos. E isso já invadiu igreja,
já invadiu escola, já invadiu empresas, repartições públicas, isso já invadiu tudo. A imoralidade. Em todas as áreas, principalmente na área sexual. Nós somos obrigados. Você pode ver um ato imoral. Um ato imoral. Mas você não pode abrir a boca. Isso é uma arma de Satanás. E ele vai usar isso. Vai continuar usando isso. A besta do mar vai agir de uma forma, a besta da terra agirá de outra, e aquilo que Satanás vai fazendo, né, é para que ele vai conquistando o ser humano através da imoralidade. Quantas pessoas, já até pessoas assim, já aceitam isso naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Com a queda da Babilônia, que está aqui narrado em Apocalipse 18, lá na frente já do livro do Apocalipse, mostra a derrota de um dos principais aliados do diabo. Né? No capítulo 19, nós vamos ver a queda das bestas. Capítulo 20, o próprio diabo será amarrado. Desde que Babilônia estava embriagada com o sangue dos santos, leia aí Apocalipse 17, 6, o julgamento contra ela respondia aos gritos dos mártires, lá de Apocalipse 6, do 9 ao 11. Finalmente, meu irmão, minha irmã, aqui, à espera daqueles que clamavam por justiça, acabou. Porque Deus vai vingar o sangue dos seus servos. Apocalipse 18, 20 e Apocalipse 19, 2. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando Cristo diz, em mim sereis mais que vencedores, ele está falando da vitória dos fiéis em Deus no final. Não está falando que as pessoas vão conseguir desejos, vão ter vontades satisfeitas aqui na terra. É nestas vitórias aqui descritas no livro do Apocalipse é que nós seremos mais que vencedores em Cristo. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo hoje. Nós temos que ter a consciência que tudo o que está acontecendo hoje é como se, né, fosse um grande palco e os maquinistas. Quem são os maquinistas do teatro? São os trabalhadores que montam o cenário, pregam, arrumam o cenário. Então, tudo que está acontecendo hoje é como se os maquinistas estivessem preparando o cenário para a tribulação, preparando o cenário do mundo. Esta violência desenfreada, você vê que ninguém controla. Não há controle. Né? Não adianta. É claro que não é porque não adianta que nada vai ser feito. Né? Nós temos que fazer coisas, criar situações para proteger pessoas inocentes. Isso não pode deixar de ser feito.
Mas a violência não vai acabar, não vai diminuir. Eu sempre digo aqui, algumas pessoas até deixaram de me acompanhar, outros zombam, né? Quando eu digo aqui, está ruim e vai ficar pior. Eu falo isso há anos, ó. E vai ficar pior do que está hoje. Se você quiser escrever, olha, hoje é dia 20 de dezembro de 2019. Escreve aí. O pastor Mário falou que está ruim e vai ficar pior. Daqui um ano, você pega esse papel e leia se vai estar melhor, igual ou pior. Porque eu não estou falando, eu estou falando exatamente o que a Bíblia diz, porque tudo tem que caminhar e vai caminhar, porque já está caminhando para esses eventos mundiais aqui, né? O homem vai esfriando na fé, mais e mais falsas igrejas vão abrir, falsos evangelhos aumentarão de seguidores, pessoas que vão, não, vamos lá, abandonando o evangelho, né? Pessoas que acham que quando chega o Natal, eles se vestem de Papai Noel, e aí eles vão lá no hospital, e vão levar presentinho para a criança que está doente. Isso é bonitinho, mas não resolve nada. Porque termina o Natal, ninguém mais aparece lá. Porque eu sou o Papai Noel daquela criança que mandou a cartinha para o Papai Noel e está lá no correio. Então eu sou o Papai Noel daquela criança. É bonitinho? Mas não resolve nada. Porque aquela criança, se não crescer, se crescer e não for salva, não adiantou nada. Vai para o inferno. Então, na verdade, preste atenção nisso que eu vou repetir. Eu já falei isso e eu vou repetir. Você não precisa concordar, mas não discorda sem antes pelo menos pensar. Estas coisas que são feitas, essas pessoas que pegam uma caminhonete, põem 3, 4, 5 vestidos de Papai Noel, Mamãe Noel, Vizinho Noel, sei lá, e sai andando, jogando bola, carrinho para as crianças carentes, né? Isso tudo é muito bonitinho. As pessoas que vão lá no hospital vestido de Papai Noel, visitar, levar alguma coisa para as crianças enfermas, isso é muito bonitinho. As pessoas que correm no correio no final de ano, pegam cartinhas que chegaram para Papai Noel e mandam um presente para aquele menininho que escreveu. Isso é muito bonitinho. Mas isso faz bem para quem faz, porque não muda a vida de quem recebe. Não transforma a vida de quem recebe. Isso quem faz para se sentir bem. Isso é um dos mais altos graus de egoísmo. Porque a pessoa faz por ela mesma. E aos olhos dos outros, ela está fazendo para um semelhante. Mas ela está fazendo por ela. Porque ela se sente bem. Ela não está ajudando, não está salvando, não está levando a verdade. Está levando uma coisinha, uma cesta básica, um peru, um panetone. Não muda, isso não muda a vida. Isso não transforma a vida. Isso não salva ninguém. Isso faz com que o benfeitor, entre aspas, se sinta bem. Então você faz para se sentir bem. Você faz para se agradar. Não para agradar a Deus. Então, tudo isso que acontece neste mundo, e coisas horríveis, irmão, por favor, escreva. Escreva. As mãos de Deus estão mexendo na lama. As mãos de Deus estão revolvendo a lama, mexendo. Mas muita coisa que está escondida por debaixo dessa lama vai vir à tona.
muita coisa. Sobre pessoas que você fala, não é possível. É possível. Porque estava debaixo da lama. E Deus vai mostrando para quem quer ver que o ser humano é pecador. Que o ser humano continua blasfemando contra Deus. E que isto vai chegar ao ponto de Deus enviar pedras de granizo de 35 quilos. Olha como vai morrer gente esmagada. E mesmo assim, a pessoa vai continuar blasfemando contra Deus. Por quê? Porque o egoísmo penetra por todo o caráter do ímpio. Né? A lamentação pela queda de Babilônia, você vai ler aqui Apocalipse 18, versículos do 9 ao 19. Leia, meu irmão. Leia. Antes de você discordar, leia. Apocalipse 18, do 9 ao 19, vai mostrar a queda de Babilônia. Vai mostrar os reis, olha quem? Os reis, os negociantes, a indústria de navegação. Quando diz indústria de navegação, não é só a construção de navios, é a indústria que faz moto, bicicleta, carro, avião, entendeu? Todo mundo se lamentando. Por quê? Porque vai acabar o lucro. Por causa disso que as pessoas se lamentam, porque acaba o lucro. E eles que eram tão amigos, com a queda da Babilônia, né, eles vão deixar de ser amigos. Leia Apocalipse 18, versículos do 9 ao 19. Cedo ou tarde, o mal acaba se destruindo. Você quer ver um exemplo atualíssimo do que eu acabei de dizer, que é bíblico, não falei nada, não estou profetizando, estou falando exatamente o que está na Bíblia. Cedo ou tarde, o próprio mal se destrói. Você quer ver um exemplo atualíssimo disso? Essa gente que está envolvida aí nessa lava-jato, esses políticos que tanto roubaram, tanto enriqueceram, essas construtoras que enriqueceram, eles mesmos se destroem quando eles fazem a delação premiada. A delação premiada é uma mostra característica disso que eu acabei de falar. Cedo ou tarde, o próprio mal destrói o mal. Eles vão se destruindo, um entregando o outro. Eles eram tão amigos, tão leais. Que a graça de Deus esteja com você neste final de semana. A gente está de volta na segunda, né? Segunda ainda a gente faz programação, tá bom? E vamos continuar segunda aí com o livro do Apocalipse, entrando no capítulo 19. Quem sabe a gente termina na segunda-feira, não? Não sei se vai dar, mas quem sabe. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos mostrou hoje, né? O Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas, o Senhor tem nos dado mostras, exemplos, né, desse mundo que a gente vive, né, que é tão condenado, mas é tão maravilhoso para aqueles que são salvos. Porque aconteça o que acontecer, nós temos a salvação do Senhor conosco.
É nisso que nós nos apoiamos. É nisso que nós nos sustentamos. Continua falando conosco, Senhor, nos livrando de todo o mal, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.